Eu quero compartilhar com os irmãos, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, apenas um versículo, que eu quero falar hoje apenas sobre Jesus, apenas sobre o príncipe da vida. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 38. Apenas esse versículo, que é um versículo chave, que marca o evangelho, que marca a palavra que foi dirigida a Jesus, né, no seu ministério, na sua vida e no conhecimento do Filho de Deus distribuído para todos nós, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Curve um pouco sua cabeça, deixa eu orar, e vamos orar e agradecer ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos reunidos na Tua presença, no Teu nome, na comunhão que vem do Senhor, vem do Teu Filho e da parte do Espírito Santo. E por isso, nesse momento, Senhor, viemos pedir que o Senhor venha nos encher com a Tua palavra, porque a Tua palavra é o alimento que desceu do céu, é o alimento verdadeiro, não defraudado, mas o alimento que não só alimenta a nossa alma, mas que também produz vida dentro de nós. Ó Pai, aqui eu não sei qual a mensagem que o Teu povo, a Tua igreja precisa ouvir nessa noite, mas Tu sabes, porque tudo está sobre as patentes mãos do Senhor e do Teu olhar. Abençoa-os, Pai, não só agora, mas para sempre, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, eu acabara de ler um versículo-chave, que fala sobre Jesus, que fala sobre o ministério de Jesus, a ação de Jesus, tudo aquilo que Jesus ele veio fazer aqui nessa terra, como em carne, como eu e você, mas cheio da plenitude de Deus e como o próprio Deus. Eu quero também entrar nesse versículo e falar que esse contexto aqui fala de um homem muito considerado na sua cidade, no seu bairro, um homem que dava muitas esmolas, um homem que tinha bom testemunho, mas era um homem que tinha ouvido falar de Deus, ouvido falar, né, de um grande Deus, mas ele ainda não tinha experimentado a presença de Deus na sua vida. E dentro desse todo o contexto, né, que nós observamos nesse capítulo 10, aqui o escritor de Atos, ele vai falar acerca de um homem que era um homem que tinha temor a Deus, junto com toda a sua casa e os seus familiares, mas era um homem também que tinha algo diferente também e acrescentava, e Deus fez e acrescentou isso à conta dele, que ele fazia muitas esmolas. Era um homem que abençoava, era um homem que tinha a sua virtude em ajudar, era um homem que tinha suas mãos prontas para ser estendida ao seu próximo, e isso também colaborou para que chamasse a atenção de Deus, e isso também colaborou para a vida desse centurião chamado Cornélio, da corte italiana, que a partir desse momento, Deus observa nele aquilo que ele queria deixar para nós em uma mensagem bem simples e objetiva, que não basta só nós temermos a Deus e não aplicarmos as palavras de Deus na nossa vida e na vida em comum com os nossos irmãos. Aqui, Deus vai usar Cornélio e vai enviar um dos seus anjos para visitar ele, para exprimir também a vontade agora da nova igreja formada debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus, que é dentro desse amor que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos em comunhão, nós oramos uns pelos outros, nós estamos aqui diante de Deus pedindo uns para os outros aquilo que nós precisamos, que nós nem mesmo sabemos, porque quando nós oramos pelo próximo e dizemos: Senhor, visita o meu irmão, enche ele de conhecimento, enche ele de sabedoria, enche ele da tua palavra,
Enche ele de alegria, porque a gente precisa ter alegria, irmão. Crente não é como o mundo pensa que nós somos. Aquelas pessoas sempre tristes, andando cabisbaixo para cima e para baixo, tudo dá errado na vida, e estamos sofrendo, estamos angustiados, sempre estamos atribulados, não, mas nós temos algo que o mundo não tem, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso, irmãos e irmãs presentes, esse capítulo 10, eu não quero muito ficar nesse capítulo 10, mas como faz parte desse contexto, eu quero exprimir um pouco para que os irmãos entendam. Cornélio é visitado pelo anjo, e quando esse anjo se apresenta diante de Cornélio, esse anjo fala das condições e as congratulações de Cornélio. Diz que ele é um homem fervoroso, um homem fiel, um homem que chamou a atenção de Deus, que também fala das suas qualidades em ajudar. Mas quando o anjo também visita Cornélio, pede a ele para que ele envie um dos seus servos a uma outra cidade circunvizinha a chamar Pedro, porque este é aquele Pedro também que Jesus escolheu, aquele Pedro difícil, aquele Pedro em que, pela sua própria força, ele achava que poderia conseguir algo, mas um dia Jesus, ao ver uma atitude de Pedro, ao cortar uma orelha de um servo que também estava a serviço do templo, ele ensinou a Pedro ali naquele momento que não era pela força e pela violência que nós conseguiríamos vencer o mundo. Não era pela força, pela inteligência humana, ou pelos pensamentos humanos que alguém pode chegar-se ao reino de Deus e agradar a Deus. Mas agora, Jesus está ensinando a este mesmo Pedro, que para se obter o progresso aqui nessa vida, nós precisamos ser benevolentes. Nós precisamos aceitar que a nossa cidade, a nossa casa não é aqui nessa terra, mas é lá no céu de onde vem o nosso Senhor Jesus. E para alcançar isso, nós precisamos ter misericórdia em meio à tribulação e em meio às provas, porque ali vieram prender Jesus. Ali vieram castigar Jesus, levar o Senhor Jesus cativo. Mas Pedro, tomando ali uma posição errônea, se adianta e fere a orelha de um servo do templo. Jesus opera um milagre, pega aquela orelha, coloca novamente aonde estava no lugar e opera um grande milagre. E fala para Pedro, da mesma forma que eu e você se levanta contra o mundo, da forma do mundo se levantarão contra nós. Agora Jesus está ensinando para Pedro uma coisa que era para ter desde o início, mas nós não temos, porque às vezes nós esquecemos que a obra e o fazer e o operar é de Deus e não é de nós mesmos. Mas também, entrando nesse texto, meus irmãos, Jesus aqui agora, através do escritor de Atos, vai dizer que Deus unge ele com Espírito Santo e com virtude, umas outras tradições está dizendo poder, capacidade de operar, capacidade de fazer aquilo que ele mesmo apraz a ele ou determina por ele próprio. Apenas Jesus tinha isso, irmão. Em toda a passagem da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, foi o único ser que tudo que ele fazia acontecia, e ele não precisava, clamar a Deus, ao Pai, como nós clamamos. Como nós hoje usamos o nome de Jesus para pedir as coisas a Deus, porque Ele mesmo disse que sem Ele nada podemos fazer, porque sem Jesus, irmão, nós podemos clamar, nós podemos jejuar, mas se nós não colocarmos o nome de Jesus, não tem poder nenhum para chegar até Deus, porque ninguém numa condição humana hoje, nessa terra, pode se achegar a Deus sem o nome de Jesus. É interessante eu falar isso, porque tem muitos que acham que Jesus foi um profeta, foi um homem comum como eu e você. Mas Jesus, eu gosto de ficar como as palavras de João, que diz que ele é o verbo,
que ele estava com Deus e que ele era Deus. 3 coisas determinantes sobre Jesus. E a expressão mais específica de Jesus é que ele criou o mundo, que ele se mostrou em carne, porque Deus assim quis. E quando ele se mostrou em carne, ele manifestou a glória de Deus sobre as nossas vidas. Mas teve um em que veio antes de Jesus, testificando sobre Jesus, que era o seu primo, chamado João Batista, que, como Jesus descreve no seu testemunho, diz que ele era a luz que alumiava, em que os corações ardiam. Isso quer dizer o que, evangelista? Que Jesus deu testemunho de João Batista acerca da pregação dele. Quando João Batista pregava, irmão, os corações eles rasgavam, os corações eles eram quebrantados, os corações e os pensamentos agora se voltavam a Deus, porque a pregação de João Batista era pequena e objetiva. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque já é chegado o reino dos céus. E quando João Batista pregava, ele dizia, tem um, porque este, ele vem antes de mim, mas ele é maior do que eu, porque ele vem do alto. E quando ele aparecer, e quando ele se mostrar, vocês vão ver algo maravilhoso. Vocês vão ver um homem poderoso, vocês vão ver o próprio Deus, mas este é aquele também que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus que é enviado para sacrifício de todos nós. Mas quando João Batista anunciava Jesus, quando ainda mesmo ele não conhecia, ele estava fazendo a obra daquilo que ele foi chamado, porque ele é aquilo que Isaías descreve, voz do que clama no deserto, anunciai o nome do Senhor, endireitai as suas veredas, preparando um povo bem disposto. Que povo é esse bem disposto, evangelista Jackson? É um povo adorador, é um povo cheio de conhecimento, agora é um povo cheio de sabedoria, é um povo cheio do Espírito que habita sobre Deus, mas que naquele tempo ainda não era conhecido, porque João Batista ele só batizava para perdão dos pecados no Rio Jordão. Mas um dia, Jesus aparece diante de João Batista, e quando ele aparece, a Bíblia descreve que João olha para ele e diz, eis aí, a quem todos nós esperávamos, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando Jesus se aproxima de João Batista, é interessante, porque se nós não colocarmos no lugar de João Batista, nós falaríamos a mesma coisa, irmão. Nós estamos falando de um homem que Jesus dá testemunho que homem nascido de mulher em toda essa terra, em todo esse tempo, passando o século dos séculos, nunca haverá homem como João Batista. Um homem que já desde o ventre da sua mãe já foi cheio do Espírito Santo. Um homem, após a mãe de Jesus, chamada Maria, saudar sua mãe Isabel, a criancinha que estava no ventre dela começou a pular de alegria, e já cheia do Espírito Santo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus se aproxima de João Batista fala assim, Senhor, eu que careço ser batizado, eu que careço ser batizado, o Senhor que vem a mim para mim te batizar. Aí Jesus fala, João, calma, por ora sim, mas é necessário fazer as coisas como estão descritas, porque nenhum tio daquilo que foi escrito, nenhuma palavra daquilo que foi descrito sobre Jesus, sobre o Messias, poderia passar, mas tinha que ser cumprido, porque o ministério de Jesus também veio para também fazer isso. Ele não veio para negar a lei, mas ele veio para cumprir toda a lei, e também na lei, ele agora apresentar a graça que é oferecida para todos nós. Mas também, Jesus agora é batizado no Rio Jordão. Agora algo maravilhoso que nunca houve sobre a face da terra vai acontecer também,
como manifestação sobrenatural. A Bíblia diz que quando João Batista emerge Jesus nas águas, traz ele para fora, o céu se rasga no meio, uma voz é dirigida a Jesus, dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Outras tradições dizem exatamente: este é meu filho amado, em quem eu tenho agrado, em quem eu sou feliz. Agora os céus anunciam a eleição e predestinação de Jesus como Filho de Deus, o Cordeiro vivo que desceu do céu. Agora, o ministério de Jesus vai se iniciar, mas era necessário que antes que tudo isso se manifestasse, aquele que veio primeiro ainda testificasse de Jesus. Certa vez Jesus está passando, João Batista olha para ele e fala: ó, é aquele dali, para os seus discípulos, é aquele a quem nós esperávamos. Os seus 2 discípulos olham e dizem: ó Senhor, é aquele que é o Messias, ele, pode ir com ele. Os 2 discípulos começam a seguir Jesus e perguntam: Senhor, aonde tu moras? Jesus fala: ó, eu não tenho lugar onde pousar minha cabeça não. Eu não tenho lugar certo onde reclinar nem repousar. Mas se vocês querem me seguir, vocês podem me seguir e podem me acompanhar, que vocês verão. Agora Jesus vai escolher 12 discípulos. O ministério de Jesus agora começa escolhendo e acolhendo homens simples como eu e você aqui. Pessoas que tinham braço para trabalhar, disposição para enfrentar as lutas do dia a dia, porque para servir Jesus tem que ser com essas qualidades, meus irmãos. Para servir Jesus, para acompanhar Jesus, não pode ser pessoa preguiçosa, não pode ser pessoa avarenta, não pode ser pessoa presunçosa, mas tem que ser pessoa que trabalha. Pessoas que querem também aprender. Jesus escolhe 12 discípulos. O seu primeiro ali é Pedro. Pedro volta de uma pesca frustrada na sua madrugada, junto com os 2 filhos de Bezebeu, que é Tiago e João. E após ele voltar dessa pesca, Jesus pede emprestado um barco, porque Jesus começa a anunciar o reino dos céus, falando as mesmas palavras de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus termina de pregar, anunciar as palavras do reino do céu para a salvação, ele observa Pedro e fala: ei, o que eu tenho que fazer por você? Como eu posso te agradecer pelo barco que você me prestou? Porque o barco nada mais serviu para que Jesus subisse nele e anunciasse, ficasse numa altura determinada, para que todos observassem ele e as suas palavras que fossem dirigidas. E quando Jesus fala com Pedro, Pedro fala: Senhor, nós ficamos toda a madrugada a pescar e não pescamos nada, estamos agora a limpar as redes. Ei, pegue a sua rede, lança-te ao mar, lance ela à direita. Pedro olhando já, Jesus, a Bíblia não fala exatamente disso, irmão, mas eu creio que enquanto Pedro estava ali limpando as suas redes, junto com seus ajudantes, a palavra entrou no coração de Pedro. Aquela palavra que também aquecia o coração de Pedro, fez ele crer. E que por um momento de frustração, de uma noite perdida, de uma pesca frustrada, Pedro deu crédito à pregação. Por isso que Isaías capítulo 53 vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Ou quem se manifestou o braço do Senhor? Isso quer dizer o quê? Que aquele que dá crédito à pregação do Senhor tem uma recompensa sobre a sua vida. Aquele que dá crédito à voz do Senhor, já tem algo separado de Deus para a vida dele. Porque Deus, ele não precisa de muitos irmãos, para que possa operar as suas maravilhas na vida do homem.
Deus só precisa de um. Porque um menos um para Deus continua sendo Deus. Porque se nós formos usar uma matemática humana, irmão, não tem como nós fazermos. Como que 5 pães e 2 peixinhos poderiam alimentar mais de 5.000 homens, irmãos? É uma matemática que não bate. E até hoje não bate na mente e na cabeça de nenhum matemático. Porque as coisas de Deus é sobrenatural. Mas continuando, Jesus agora começa a falar e a pregar em meio a uma situação muito confusa, uma pesca. Mas Pedro dá e sobe até o mar. E quando ele já está diante do mar e lança sua rede, a Bíblia fala que as redes se enchem de tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco ele vem a pique, irmão. Isso quer dizer o quê? Que era tanto peixe que os próprios peixes estavam levando o barquinho de Pedro. Isso quer dizer o quê? Que quando Pedro volta, desce na praia e se apresenta diante de Jesus, ele fala o seguinte que eu vou falar aqui agora, os irmãos podem confirmar depois. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Sabe o que isso lembra, irmão? O próprio profeta Isaías, o homem que mais profetizou e falou acerca do Messias de Jesus. Isaías, Deus com o seu poder, eleva Isaías até o seu trono de glória. E quando Isaías está lá contemplando toda aquela maravilha, toda a glória do Senhor, o temor cai sobre Isaías, porque ele olha para o seu estado e ele olha a condição humana dele, que ele declara: eu sou um homem impuro, os meus lábios são impuros, eu ando e circulo em volta de pecadores. Isso quer dizer o quê? Que Isaías ele não poderia estar pecando como os pecadores, mas ele estava dando crédito às palavras dos pecadores. E isso fazia ele indigno de estar diante do Senhor. Mas a Bíblia fala que Deus, observando a sinceridade de Isaías, ela diz que um anjo com um instrumento chamado uma tenaz vai até o altar do Senhor, pega uma brasa viva, toca a língua de Isaías. Agora vai acontecer um sobrenatural na vida de Isaías. Agora vai acontecer uma transformação imediata. Uma transformação que só o poder de Deus pode fazer na vida de um homem. Agora uma voz é dirigida do altar e vai dizer assim: quem podemos enviar adiante de nós? Ou quem pode declarar aquilo que nós estamos a falar? Agora aquele mesmo homem pecador, aquele mesmo homem de lábios impuros, aquele mesmo homem que se colocava junto com pecadores, agora vai se levantar e vai dizer: Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim para fazer a tua vontade. Mas agora, Jesus vai falar assim para Pedro: Pedro, vinde a mim, porque agora você não vai ser mais pescador de peixe, Pedro. Você agora vai ser um pescador de homens. Talvez aquilo na cabeça de Pedro, irmão, ele não entendeu. Talvez a confusão que deu na cabeça de Pedro foi a mesma que deu em Nicodemos, um príncipe judeu, que era o ensinador do povo de Deus naquele tempo. Quando Jesus falou: Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário um novo nascimento para ter o reino de Deus, para possuir o reino de Deus. Aí veio uma confusão na cabeça de Nicodemos e ele disse: Senhor, como posso tornar a voltar a barriga ou o ventre da minha própria mãe, já sendo grande? Jesus vai explicar coisas dessa terra, só vai falar de coisas dessa terra com Nicodemos. Nicodemos, aquele que vem do alto fala das coisas que são do alto. Aquele que é da terra fala das coisas que são da terra.
Jesus aqui está ensinando para mim e para você também nessa noite, que nós devemos sempre buscar o conhecimento de Deus. O conhecimento da terra vai ficar na terra e um dia vai ser abolido, vai ser destruído, mas as palavras do Senhor poderá passar gerações e gerações, mas não passará um tio antes que venha o Filho do Homem com toda a sua glória. Agora Nicodemos não vai entender que Deus está manifestado em Jesus. Porque Jesus não era só aquele que fazia milagres, maravilhas, prodígios. Jesus era a própria vida. Jesus indo a caminho do sepultamento de Lázaro, a qual a Bíblia descreve, já é passado 4 dias, e quando uma das suas irmãs se achega até Jesus, fala: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e fala: ei, somente creia, seu irmão há de ressuscitar. Ela fala uma coisa interessante: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, que o Senhor há de ressuscitar ele no último dia, mas Jesus não estava falando do último dia, Jesus estava falando daquele dia. Logo depois que Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro, todos começam a chorar, a prantear, e Jesus sente uma comoção, como também foi na viúva de Naim, que os irmãos devem lembrar. Uma viúva que antes tinha perdido o seu marido, agora está sepultando o seu único filho, que também era aquele que poderia gerar renda para a sua casa, para a sua família. Agora Jesus se aproxima daquele sepultamento, e quando Jesus se aproxima, ele toca no esquife. E quando Jesus toca, Jesus olha para aquela mulher, fala: não chores. Eu fico imaginando, irmão, esse versículo se colocando no tempo de Jesus. Quantas pessoas foram curadas por Jesus? Quantos oprimidos pelo diabo Jesus libertou? Quantas pessoas Jesus mudou a vida delas? E esse versículo, ele fala muito mais do que isso. Ele fala sobre o testemunho de Jesus, que Deus ressuscita ele ao 3º dia. E quando eu olho para esse versículo, Jesus, ele só fez o bem, irmão. Porque Jesus, o mal não poderia habitar em Jesus, irmão. Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia fala que toda a plenitude de Deus, todo o poder de Deus estava manifestado em Jesus. E Jesus certa vez falou que aquele que é de cima é maior do que qualquer um que está aqui na terra, irmão. Pode ser o homem mais evangelizador desse mundo, pode ser o maior ganhador de almas desse mundo, e pode ter números a favor dele à vontade, sem negar. Mas a obra que estava sobre Jesus, homem nenhum poderia fazer. Homem nenhum terreno poderia fazer. Porque se fosse assim, irmão, Jesus não poderia vir, ele mandaria um dos seus anjos. Ele poderia enviar qualquer um que está lá no céu para fazer essa obra. Mas não. Jesus foi enviado porque Jesus é o Criador também. Jesus estava no princípio do mundo, foi Ele que criou os céus e a terra, foi Ele que nos fez. Foi Ele que colocou dentro de nós o desejo da eternidade, o sentimento da eternidade. Porque é isso que o mundo até hoje procura, irmão. Pega toda a ciência, pega todo o conhecimento humano. Eles estão viajando, indo para outros planetas buscar vida, irmão.
outros meios para prolongar a sua vida, para serem eternos. Mas nós sabemos que nenhum outro nome há, que é dado entre os homens, que é Jesus, a qual possamos ser salvos. Mas o mundo está aí caminhando. Mas eu quero deixar também aquilo que João testificou acerca de Jesus. Que foi: Jesus veio cheio de graça, mas quando Jesus ele se manifesta, Jesus agora é o Deus em carne, diante dos olhos que ali viam ele. Mas quando Jesus se manifesta, Jesus não é mais aquele Deus distante, aquele Deus que era para o seu próprio povo, porque a Bíblia é bem clara e diz que Jesus veio para os seus, e é verdade. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus, ele não foi recebido pela sua própria família, o seu próprio povo, mas ele foi recebido por aqueles que andavam dispersos, talvez como eu e você. Jesus, ele não foi recebido com honra pelos que esperavam por ele, irmão. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, todos quanto o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Sabe qual é a maior virtude que eu e você tem? Não é olharmos para a nossa natureza humana e vermos que, por causa dos nossos pecados, crucificamos o justo dos justos, o santo dos santos. A nossa maior virtude, meus irmãos, é hoje ter essa confiança que nós temos de entrar no santo dos santos, como foi cantado. Mas agora é um santo dos santos que em qualquer lugar podemos invocar o nome de Deus. E agora, pelo nome do Senhor Jesus, invocarmos o nome santo dele e termos acesso ao Pai. Porque antes não era assim, não. Ninguém poderia entrar no santo dos santos, irmão. Nenhuma pessoa comum, mesmo que fosse povo de Deus, não poderia entrar. Mas um era escolhido, a um era determinado essa tarefa, de oferecer todos os nossos sacrifícios, e pedir a Deus o perdão por nós. Mas agora o véu se rasgou, e quando o véu se rasga, a parede de separação que estava colocada entre Deus e os homens é quebrada, é derrubada. E agora essa parede sendo derrubada, temos acesso ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela graça oferecida por Jesus Cristo e a sua verdade. Hoje, nós temos a alegria que o mundo não tem. Hoje nós temos uma certeza que o diabo não pode mais nos confundir. Porque não pense você não, que o diabo ele só vem para trazer tristeza. Ele vem para confundir a mente humana. Ele vem para transformar as coisas de Deus nas coisas que são desse mundo e nos confundir. Mas hoje, pelo conhecimento dado pela palavra de Deus, podemos orar em todos os lugares, levantando as nossas mãos santas, oferecendo sacrifícios ao Senhor, agradáveis, para louvor da sua glória. Mas agora, meu irmão, estamos sob uma cobertura espiritual. Antes nós andávamos dispersos, andando para lá e para cá, cegos, na nossa ignorância. Mas agora os nossos olhos abriram, caíram as escamas, como foi na vida de Saulo, um perseguidor da igreja, o maior
homem perseguidor da história da igreja foi Saulo de Tarso. Mas quando esse homem teve encontro com Jesus no caminho de Damasco, indo para uma cidade prender crente e levar cativo para Jerusalém, tinha cartas e autoridades para fazer isso dos sumos sacerdotes. Jesus encontrou com ele. Não foi ele que encontrou Jesus, não. Uma brilhante luz forte alumiou todo aquele lugar na vida de Saulo. E a Bíblia diz que uma voz é dirigida a ele: Saulo, 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 por que me persegues? Aquela voz começa a mexer com Saulo. E quando ele se dirige àquela voz, diz: Senhor, quem tu és? Quem és tu a quem eu persigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou melhor dizendo, como ditado popular, que eu gosto muito, duro é para nós dar soco em ponta de faca, irmão. Com Jesus não dá, irmão. Com Deus não dá. Deus, Ele nos ama tanto, irmão, tanto, que é preciso eu dizer isso, para deixar bem claro o que eu quero afirmar. Deus nos ama tanto, que Ele prefere nos colocar lá no leito, irmão, apenas por aparelho respirando, apenas comendo por no mínimo canudinho, ou pelo menos por uma veia, sendo injetada ali o alimento. Mas, irmão, Ele nos ama tanto, que Ele prefere que nós perdemos até um membro nosso, uma perna, um braço, uma mão, mas que nós sejamos salvos, irmão. Jeremias vai descrever que as misericórdias do Senhor são grandes, novas são a cada manhã, e a cada manhã elas se renovam sobre nós. Porque tem muita gente que prevarica, irmão. Tem muita gente que insiste em recalcitrar contra os aguilhões, contra o Senhor Jesus. Mas Ele é misericordioso. O amor dEle ainda está sobre essa humanidade que também é nossa. Sobre muitos ainda que resiste o poder de Deus. Mas, meu irmão, se tiver uma obra ali, em que Deus já enxergou que dá para usar, meu irmão, Deus pode até fazer passar por uma cadeia, ficar 20, 30 anos preso, mas se tiver uma obra nesse homem, irmão, Ele vai arrancar de lá. E quando Deus arrancar de lá e colocar aqui, do lado de fora, meu irmão, vai ser como Saulo de Tarso. Agora aquele perseguidor vai ser o perseguido. Agora aquele homem que açoitava, aquele homem que matava, aquele homem que levava preso, agora está pregando o nome de Jesus, passando um grande aperto. Talvez não foi assim comigo e com você que está aqui hoje, mas eu quero deixar essa palavra para que os irmãos entendam uma coisa, que Jesus, Ele nos ama. A graça dele é distribuída e é recebida por todos aqueles que creem nele. Mas nós precisamos entender que o reino dos céus ainda é tomado à força, ainda é. Porque João, o testemunho de João, irmão, prevalece também sobre as nossas vidas. Porque Jesus falou dele, que após João, o reino dos céus é tomado à força. Você vai ter que sofrer, meu irmão. Você vai ter que passar por tribulação para obter o reino dos céus. Você vai ter que ser provado. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde você estiver. Mas tem uma coisa também que me alegra dizer. Que eu e você somos a luz desse mundo. Que eu e você somos a luz do Senhor. Somos o bom cheiro do Senhor que exala a presença de Deus. Isso quer dizer o quê? Que aonde eu e você estiver, meu irmão, tem uma palavra de autoridade sobre as nossas vidas. Aonde eu e você estiver, mesmo que esteja todo o inferno ali, irmão, se eu e você tiver um pouco de fé e declarar o nome de Jesus naquele lugar, meu irmão,
as trevas não podem ficar ali. As trevas não podem ter mais poder naquele lugar. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você perceber que tem algo diferente na tua vida acontecendo, que não, provavelmente não seja por causa de algo que foi provocado por você ou eu mesmo, e Deus te dá o conhecimento que você deve orar, deve invocar o nome dele, deve repreender, tem algo também por trás disso, irmão. Porque o diabo, ele não descansa. A Bíblia diz em Apocalipse que o diabo, ele está de dia e de noite nos acusando, irmão. E não pense você não, que agora nesse momento ele não está nos acusando. Está. Mas a Bíblia diz também que nós temos um advogado junto ao Pai. O justificador, que justificará muitos, como eu e você. Nós temos também um justo que morreu e pelo seu sangue, ele pode também nos salvar. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora essa garantia é posta diante de nós. Agora essa garantia o diabo mais não tem poder. Porque uma vez que fomos iluminados, meu irmão, uma vez que nós tomamos da palavra do Senhor, uma vez que nós já experimentamos do amor do Senhor, já testificamos o poder de Deus na nossa vida, não resta mais nada. Agora é só o tempo determinado pelo Senhor, para descansarmos, ou até mesmo a trombeta soar e nós subirmos nos ares, para nos encontrar com o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa para que você grave nessa noite, talvez você nunca mais esqueça de mim nessa sua vida. A coroa da salvação já está na sua mão, meu irmão. Sabe que coroa é essa? Aquela coroa que Jesus dará para cada um de nós, daqueles que estiverem lá no céu, e passarem pelo fogo, passarem ali pela prova, passarem ali por aquele caminho da purificação e forem aprovados. Essa coroa já está nas suas mãos. Só quem pode tirar ela das suas mãos é você mesmo, com a sua vida diante de Deus, com a sua vida fora da presença de Deus. Mas você já tem que se sentir assim, um vitorioso. Você já tem que se sentir um cidadão do céu. Sabe quem é um cidadão do céu? É aquele que não se abate em meio às dificuldades. É aquele que está passando por problemas. Está acontecendo muitas coisas terríveis na vida dele, mas ele está como aquela sulamita, aquela mulher sulamita. Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem. Teu filho e a tua família, vai tudo bem. Irmão, eu estou falando de coisa assim, é coisa que só crente experimentado vai saber de que eu estou falando. É a porta de emprego que fechou, tem a alegria do Senhor na tua vida. Você não está preocupado com o dia da manhã. Mas evangelista, eu tenho meus compromissos, eu tenho algo para fazer, eu tenho a minha palavra. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com nada dessas coisas, irmão. Mas antes nós devemos buscar a justiça de Deus, o seu reino, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Conhece aquele irmãozinho que está passando uma prova, mas está alegre no Senhor? Às vezes a gente acha que a nossa prova é a maior prova do mundo, irmão. Mas quando nós nos abrimos para um irmão, nós vamos ver que aquele irmão está passando uma prova ainda maior, mas ainda está alegre, está esperando no Senhor. Jeremias falou isso, bom é esperar no Senhor e aguardar no Senhor, porque as misericórdias dele são infinitas, irmão. Eu quero deixar essa palavra hoje para os irmãos, e dizer para os irmãos, que a nossa vida nunca vai ser fácil aqui nessa terra, mas Jesus Cristo disse que nunca nos deixaria só, mas que estaria conosco até a consumação do tempo. Tem um Espírito de Deus na nossa vida, que nos consola. Está triste? Pode orar, meu irmão. Não tem força para orar? Peça ao seu pastor para orar pela tua vida.
Peça ao irmão do lado que ajude você em oração. Porque um novo dia vai nascer. Um novo dia vai ser preparado pelo Senhor. E talvez seja nesse dia que Ele vai te honrar a tua fé. Eu quero agradecer minha rica oportunidade. Mais uma vez, os irmãos, dizer que eu estou muito alegre, satisfeito também, por ter, mais uma vez, ter recebido essa grande oportunidade aqui nessa noite, ter falado um pouco do amor de Deus. Amém, graças a Deus.